Fala turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Aqui quem vos fala é Fabrício Stagliano. Estamos aí com mais um vídeo para trazer coisa boa para você, certo turma? Hoje eu quero falar para você que já opera análise gráfica. Tem muita gente que opera análise gráfica. Fabrício, eu quero turbinar a análise gráfica, quero entender mais como a gente olha os players, como a gente pode unir, né, a leitura de players ou um pouco do tape reading ali com o nosso gráfico e potencializar a nossa leitura. Quero mostrar isso para vocês. Legal? Então para você que já opera análise gráfica é bem importante, para você que ainda não opera e está aprendendo, isso vai ser bem importante, e para você que opera o tape reading tradicional também vai ser legal para você reforçar alguns conteúdos e aprender coisa nova aqui comigo, certo turma? Legal? Deixa eu então correr aqui para a tela do nosso Profit Chart, deixa eu minimizar eu aqui, certo? Estou com o Profit Chart aberto aqui. Tá, turma? Aqui tem um monte de coisa, tem toda a minha tela, mas o que eu quero mostrar para vocês é a tela limpa, tá? Básica, né? Olha ela aqui bem básica, ó, limpa e em tamanho grande, beleza? Isso aqui, tela padrão. Deixa eu só diminuir um pouquinho minha câmera aqui para não incomodar a galera. Deixar bem pequena pra gente falar agora. E vai ser bem legal, acompanhe isso desde o começo, tá turma? Turma, o gráfico padrão, muita gente utiliza, né? Identifica as tendências, identifica as linhas de tendência. Por exemplo, aqui a gente está com um mini contrato de índice, pode ser o contrato cheio, pode ser, enfim, qualquer ativo que a gente tenha gráfico, né? Tem alguma liquidez para ter gráfico. Então por aqui você identifica tudo. Por exemplo, a gente consegue identificar graficamente. O que a gente olha aqui graficamente? Que tinha um suporte na região do 98,900 que foi rompido, né? Rompeu esse suporte e aí então quer dizer, putz, vai intensificar essa tendência de alta? Teve volume no rompimento, né? Um sinal de que o mercado tende a cair ainda mais, tá? Qual que é o novo suporte? O novo fundo, pelo menos, está aqui na região do 97,726, tá? Aí eu identifico graficamente que eu tenho, por exemplo, um gap para fechar e correr até o 99,500. Legal? Bacana, turma. Tá, então aqui análise gráfica, até aqui tranquilo para todo mundo, linhas de tendência, né, também, ó, eu sei que eu tenho uma linha de tendência cortando aqui de cima para baixo e tal, e se essa linha eu conseguir replicar ela para baixo, eu consigo fazer aqui, ó, com ela né, deixa eu colar aqui agora, ó, um canal de baixa, né, não tá tão simétrico, porque teve um furo aqui, mas enfim, e por aí vai, né, turma, por aí vai, tá? Então, na análise gráfica, a gente tá vendo tendência de queda. Beleza, você que não quer sair do gráfico, quero continuar com a minha tela gráfica e colocar esses elementos de player. O que você vai fazer? A gente vai inserir um indicador aqui, ó. Você pode inserir por aqui, pelo volume profile, tá? Legal? Mas eu vou inserir ele de uma maneira diferente. Vai ser com, né, clicar com o botão direito, eu vou inserir ele por aqui, ó. Inserir indicador. Ele é o mesmo, o volume profile é o mesmo do volume. Aqui, ó, volume profile é o mesmo do volume profile. Claro, né? Achei que tinha outro nome aqui. Também chama volume profile. Então eu vou inserir ele, tá, turma? E ele vai aparecer desse jeito aqui pra mim. É a mesma informação que tem aqui. Tá, turma? A mesma informação que tem aqui, ela tá aqui pra mim. Tá? Eu vou te explicar porque que eu coloquei ele também nessa tela ao lado esquerdo. O que é interessante do volume profile aqui, turma? Além de eu ter os pontos, primeiro aprendizado, primeiro insight aí que a gente precisa ter, além de eu ter os pontos de suporte e resistência gráfica, eu consigo unir eles para regiões de concentração de bastante operação, tá? Esse é um ponto bacana. Então, ó, eu sei que eu tenho teve bastante negociação nessa faixa de preço do 99,750. Eu sei que mais para cima, onde eu tenho uma resistência gráfica, concordam comigo, turma, que aqui é um ponto de resistência gráfica, ó, testado ali 1, 2, 3 vezes, né? Eu tenho um ponto de resistência lá e eu também tenho bastante negociação um pouco abaixo aqui, o que reforça
aquela região de resistência, tá? Os gaps também eu tenho buraco no volume profile, porque não houveram negociação. Porém, eu posso também recorrer a dias anteriores, tá? Putz, hoje não teve muita negociação aqui, mas como é que foi ontem, anteontem? Teve muita negociação, né? Então isso vale a pena ficar de olho. Mas de uma maneira geral, tanto na análise gráfica quanto esse indicador, fala pra gente, ó, aqui você tá com espaço livre para correr, tá? Então o detalhe é o seguinte, como que a gente interpreta esse volume profile? Justamente olhando isso, onde teve mais negociação, o mercado tende a respeitar, tende a segurar quando ele volta para aquele lado, né? Onde teve menos negociação, tem menos memória ali, tem menos negócios naquelas regiões, o mercado tende a correr um pouco mais rápido, né? Trazendo isso para análise gráfica, seria, por exemplo, seria um pouco comparável com o volume, né? Eu tenho bastante volume de negociação confirmando uma tendência, né? Ou muitas vezes quando chega em regiões de suporte resistente, a gente tende a ter suporte e resistência, a gente tende a ter, né, um volume firme ali, até que uma hora ele rompe com um rompimento, aí vai embora. O mesmo vale para o volume profile também. Ele está testando ali, não está rompendo, está testando ali, não está rompendo, está testando ali, não está rompendo. Quando ele rompe aquela faixa, ele também tende a caminhar livre, porque ele vai ficar num bloco onde teve menos negociação, tá? Então dá para fazer essa analogia para vocês entenderem. Legal? O que eu vejo aqui, por exemplo, turma? Graficamente falando, eu tive uma quebra de suporte, um espaço livre. Agora no volume profile aqui eu já tenho mais negociação, o mercado está enroscando lá. Se ele começa a trabalhar abaixo dessa região que teve mais negociação aqui, do último estágio de onde teve mais negociação, que é aqui, ó, do 960, turma, se ele começa a trabalhar embaixo do 960, pelo volume profile, eu já posso ganhar novos patamares de queda, tá? E pelo gráfico, o ponto importante aí seria o fundo, né? O 97,726. Turma, note que às vezes, isso é importante também, o volume profile, para a gente pegar falsos rompimentos, né? Se você notar aqui atrás, ó, né? Se eu pego aqui, ó, por exemplo, vamos fazer um exemplo bem interessante, tá? Porque, Fabrício, onde eu consigo identificar falsos rompimentos? Vamos ver aqui atrás um exemplo bem legal. Aqui, por exemplo, turma, ó, essa região do 98,110, um pouco acima, eu tinha um suporte interessante, 98,170 ali, né? Eu tinha um suporte interessante, graficamente falando, porque testou uma vez, fechou o candle bem pertinho, o segundo deixou quase pavio lá, né, bem pertinho também, depois o outro candle fechou acima, enfim, eu fiquei com um começo de marcação de suporte. E ele furou essa região de suporte, tá? Muitas vezes ele vai ser marcado um próximo suporte por uma faixa grande de negociação no volume profile. Então poderia ter uma faixa grande de negociação aqui segurando o preço ali. Você vê como teve um crescimento um pouco maior aqui, turma, nesse volume profile aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Né? Um crescimento maior bem no fechamento do candle. Por que isso, turma? Porque, bem no fechamento do candle, não, desculpa, bem no fundo do pavio aqui, né? Por que isso acontece? São regiões de defesa, né? Do mesmo jeito que o suporte é uma região de defesa, volume profile, quando tem, né, essa defesa, você tem um aumento de negociação. Como identificar, então, talvez um falso rompimento aqui? Putz, ocorreu um rompimento, mas eu tenho bastante negociação em alguma faixa de preço. Isso mostra que que ele pode enroscar naquela faixa de preço, mesmo eu não tendo essa informação gráfica, eu tenho essa informação pelo volume profile, tá bom? Ele vai mostrar para mim que pode segurar naquela faixa de preço. Outro indicador que eu vou colocar para vocês aqui, turma, com o botão direito, livro visual, tá? Tem gente que confunde os dois, são indicadores diferentes. O volume profile, ele trata de negócios realizados, negócios feitos, né? E o livro visual são expectativas, são ordens processadas, ordens que estão no book. A gente tem duas formas que eu gosto de trabalhar, identificar, através do livro visual. Uma delas é o que, turma?
geralmente, agora não está acontecendo tanto, tá? Mas geralmente você tem alguns pontos que o mercado tem muito lote. Aqui você tem alguns, né? Por exemplo, aqui no 450 tem bastante, no 98,300 tem um pouquinho, aqui para baixo também e tal. Essa região também tende a segurar o movimento, né? O mercado muitas vezes busca essa faixa de preço. Então, um dos detalhes que eu falei um dos detalhes é que o mercado busca de fato essas faixas de preço. Tem gente que gosta de trabalhar como se fosse uma regressão à média, né? Para quem é acostumado com análise gráfica. Então, tem bastante negócio, tem bastante oferta aqui e tem uma média de 9, por exemplo, ele vai testar ali para depois cair, né? Então, essa é uma das formas que a gente atua com o livro visual. A outra é para ganhar espaço na fila, né? Quer dizer, pô, se tem negócio no 450, por que eu não zero no 430, no 420? Por que eu não antecipo esse movimento de bastante lote ali para cima, tá? Então, duas formas. Como se fosse uma regressão à média, então o mercado indo buscar aquele ponto importante, é o mesmo que faz, por exemplo, com o VWAP, né? Testa a VWAP, faz aquele pullback para depois cair, então um raciocínio semelhante. E antecipação é o quê? O mercado está andando, né? Eu tenho uma faixa de preço muito forte, pô, eu vou zerar acima daquela faixa, vou ficar atrás daquela fila enorme? Não, vou me antecipar e pegar 1, 2, 3 lugares na fila, né? Para eu sair minha ordem e aí se enroscar naquela região de muita negociação, pô, aí eu já tô fora do mercado, né? Eu já zerei, já matei minha operação, tá bom, turma? Bacana? Ó, essa é uma sequência de vídeos, turma, que a gente vai trazer bastante conteúdo de qualidade. Isso aqui foi um início para a gente olhar duas ferramentas importantíssimas, volume profile e livro visual, né, o livro de ofertas dentro do gráfico, tá? Quero que você fique comigo para a gente acompanha no canal, para a gente entregar mais vídeo bom, mais qualidade para todos vocês aí, valeu? Tamo junto, contem comigo sempre. Valeu, turma!